Olá pessoal, tudo bom? Vamos então ver aqui algumas perguntas de vocês. Temos aqui a primeira. Em sua opinião, compensa vender o IPCA 26 para comprar o 45 com juros? Tenho 57 anos e já estou vivendo de renda há cerca de um ano. Esse IPCA 26 tem taxas que vão de 3,6 a 6,3. Olha só que loucura. Acredito que a taxa média deva ser 5%. No momento em que escrevo, a taxa do 45 está 7,20. Vejam que aqui o programa me aponta que a pergunta foi enviada 5 dias atrás e a taxa já derreteu praticamente, né? Vamos ver o 45 com juros 7,08. Bom, mas não é tão grande assim a diferença, né? Bom, vamos lá. Bom, se a pessoa já está vivendo de renda, realmente não tem o menor problema. Eu acho até que deveria fazer isso. Por quê? Porque você vai ter mais renda, né, agora dos juros, do 45 com juros, que provavelmente vai sobrar e você vai reinvestir. Então vai ficar muito bom, né? Melhor ainda. Qual é um detalhe a observar? É que algumas pessoas que têm o IPCA 26 estão preferindo ficar nele para esperar o vencimento final, 15 de agosto de 26, que vai ser ali, pessoal, na boca da próxima eleição. Né? Vai ser ali há 2 meses, um mês e meio da próxima eleição. E a gente pode ter taxas bastante estressadas lá, que vão ser uma excelente oportunidade de reinvestimento. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Não vou dizer ninguém para fazer isso porque vai acontecer assim, porque isso a gente não sabe. Mas algumas pessoas estão com essa tese aí e eu não posso dizer que está errado. Eu acho até que faz bastante sentido, né? Bom, agora para fazer formalmente, qual seria a continha para. Se a sua taxa média está em torno de 5, eu acredito que vai estar ok. Mesmo com toda a brutal marcação a mercado desfavorável, né? Porque o VNA puxou tanto as coisas para cima e já se passou um tempo que provavelmente você estará com alguma rentabilidade positiva. Mas qual é a conta a fazer? A conta a fazer é a seguinte: você vai pegar o seu preço médio, né? Vai ver o prazo médio, aí você vai ter que tirar uma média do período que você está com os títulos para ver quanto que eu. Então, por exemplo, como é que eu quero dizer com prazo médio? Você tem um título comprado há 2 anos e outro título comprado há um ano. Na média, os dois títulos, um ano e meio, por exemplo. Tá? Então aí você vai ter que conferir a inflação do período e ver no líquido quanto que você teria. Se o seu líquido for maior do que a inflação do período, super tranquilo, pode fazer a troca que quiser, né? Muito bem. Nathan, sempre ouço que os títulos do governo são livres de risco. O risco que se fala, Rafael, é assim, ó, é, eles são livres de risco, o risco de crédito, né? Aquele risco assim de uma empresa quebrar, de um fundo imobiliário levar calote, né? E não conseguir pagar os seus cotistas. Mas o risco Brasil, esse continua existindo, né? O risco de acontecer alguma coisa com o Brasil, devido ao Brasil ser Brasil, tá? Mas existe alguma possibilidade do Tesouro Americano ou Tesouro Direto dar um tombão na praça e não pagar? Olha, o descontrole fiscal está grande, mas vocês vejam que, mesmo com todo esse descontrole fiscal e com toda a vontade do governo de gastar, mesmo assim eles estão tentando fazer as coisas da melhor forma para conseguir continuar gastando, né? Então eles, por exemplo, estão tentando aumentar o IOF, um tipo de imposto lá específico, né?
Eles estão tentando fazer isso. Qual seria a situação para não pagar? Né? Seria uma situação em que a máquina pública estaria paralisada porque não teria mais dinheiro. Mas o que, na verdade, é até. Olha a ironia do que eu vou dizer. Isso é até mais fácil de acontecer nos Estados Unidos do que aqui. Por quê? Porque lá eles têm um limite da dívida que tem que ser renegociado com o Congresso a cada 2 anos. Se não me engano, eles atingem esse limite e acontece um verdadeiro escândalo na imprensa global, né? Porque o mundo inteiro fica em suspense, né? Porque a máquina americana simplesmente pode parar de um dia para o outro se o Congresso não autorizar o governo a aumentar o limite da dívida lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não é tão dramático assim. Não existe isso, tá? Existem as bandas ali da dívida, mas nada que seja decisivo assim a ponto de parar tudo, né? Mas aí, pessoal, qual é a diferença? Uma situação dessas de deixar parar ou não é emitir moeda. Teria que fazer essa solução aí. Por isso que eu não acredito que nenhum dos dois países vá deixar de pagar. Nem aqui, nem os Estados Unidos. Porque basta imprimir dinheiro. A diferença é que o Brasil, imprimindo dinheiro, vai perder muito valor da sua moeda. Já os norte-americanos não, porque o mundo inteiro continua querendo e buscando dólares. Quais as consequências para os investidores com esse risco fiscal? A principal consequência é a inflação. Né? É algo que a gente deveria se preocupar. Enquanto pessoa física, eu acredito que não. Tá? Mas o nosso risco é o quê? A inflação e as taxas altas. Ou seja, as taxas não caem, a gente não consegue fazer um ganho de marcação. Por alguns bons períodos, a gente vai ficar no vermelho, a gente coloca o dinheiro e o dinheiro parece que some dentro do bolo, né? Por quê? Porque as taxas sobem e aí todo o patrimônio desvaloriza. Esse é o risco. É o risco de mercado e o risco da inflação. Mas como o Tesouro IPCA matematicamente te protege até da hiperinflação, ficando no prazo, realmente esse problema deixa de existir. O Tesouro IPCA mais 6 ganha do IFIX e do IDIV. Olha, o IPCA mais 6 a gente já ultrapassou deles há um bom tempo, né? Por que essa pergunta? Né? Por que essa pergunta? Mas enfim, vamos ver, né? Temos o site Mais Retorno, que é um site fabuloso que eu acho, que permite que a gente faça múltiplas comparações. Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui a pergunta ali do nosso amigo com o site Mais Retorno. É realmente impressionante. Impressionante. Vamos deixar aqui, ó, quem é que ganha aqui de todo mundo. O IPCA mais 6. 334% de 2013 para cá, 12 anos. Tá bom, né, pessoal? 12 anos é longo prazo. O IDIV, o índice das ações que pagam dividendos, 214%. CDI, 210%. O IFIX, pessoal, índice de fundos imobiliários, 126%. E a inflação IPCA, 107%. Uau, pessoal! Uau, que diferença! Que loucura isso aqui, minha gente. Ou seja, não dá para viver de fundo imobiliário, vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque o IFIX rendendo 126% nesse período de 13 anos, sendo que o IFIX é um índice de retorno total, ou seja, ele pressupõe o reinvestimento.
ele não pressupõe que você gaste a renda, ele pressupõe que você reinvista. Logo, não dá para avaliar numa situação de aposentadoria, certo? Por quê? Porque esse rendimento aqui, como ele pressupõe o reinvestimento, ele está acima do que você conseguiria gastando a renda, né? E mesmo assim, ele ganha por muito pouco da inflação. Quer dizer que quem está gastando a renda, da sua renda dos fundos imobiliários, está, na verdade, se desidratando para a inflação. Vocês estão vendo isso, pessoal? 126% do IFIX, 107% do IPCA. Ah, mas a minha carteira é muito melhor que a do IFIX. Então tá, né? Pode ter pessoas nessa situação. Mas o melhor quanto? Será que é o melhor que ultrapassa com folga o CDI? Que chega no IPCA mais 6? Olha isso, pessoal. Né? Olha isso. Quer dizer, você vai ter que ser um super mega maravilhoso analista e você vai ter que, e mesmo assim, gastando, você não vai atingir o resultado. Quer dizer, se você tem um IPCA mais 6, mesmo sendo um mega super analista que adivinha todos os movimentos e consegue deixar a carteira no mais 6, no IPCA mais 6, se o seu cliente gasta, acabou, né? Não é mais IPCA mais 6. Então, pessoal, olha isso. Tá aí. Que belíssima provocação intelectual, hein? Aonde que nós, investidores, estamos colocando o nosso dinheiro e aonde estamos mais seguros, hein? Porque, mas eu não acredito no governo, eu vou investir nas bolsas que pagam, na bolsa com as empresas que pagam dividendos e vou diversificar com os fundos imobiliários, que é muito melhor, etc, etc, etc. Mas olha aí, ó, você também tem o risco. Qual é o risco? De você perder para os tesouros IPCAs. E perder bastante, né? Ou seja, você está deixando dinheiro na mesa. Qual é a diferença do IPCA mais 6? Não é mais 7, pessoal, é mais 6. Para o IDIV. Ali, ó, 120%. Quer dizer, é quase a inflação inteira do período, que foi 107%. Né? Então, muito cuidado aí na hora de escolher os ativos. Né? É o que esse gráfico mostra, porque a diferença se aprofunda muito com o tempo, hein? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.